Olá! Nos últimos dias tem aumentado muito o burburinho na internet referente a uma nova rede social chamada Clubhouse. E eu achei, lendo a documentação desse aplicativo, que seria um excelente estudo de caso para analisar não apenas a Lei Geral de Proteção de Dados em relação às regras desse aplicativo que é americano, mas também a modelos de negócios e algumas dicas de redação de contrato, que são os assuntos que eu falo aqui no canal. Então, se esse vídeo eventualmente ficar muito longo, o título dele vai estar escrito parte 1, mas acompanhe até o final que eu coloco a indicação do vídeo parte 2 quando ele sair. Combinado? É muito comum, com a dinâmica dos negócios, que os contratos eles sejam modificados de tempos em tempos. E quando o contrato ele tem a forma de um termo de uso, isso é mais comum ainda. Aqui nós estamos falando de um aplicativo, de uma rede social que está em franca expansão. Então é muito previsível de que semanalmente novidades ocorram nessa rede social. E, naturalmente que o contrato vá acompanhar essas alterações. Então é preciso deixar claro que eu estou fazendo análise do documento que está disponibilizado na internet no dia 8 de fevereiro de 2021. Pode ser que semana que vem a regra seja outra, mas ele serve como base para se entender como que essa rede social funciona, ou pelo menos de que forma ela foi pensada. E quando eu tive acesso a esse termo de uso e a política de privacidade, eu não baixei o aplicativo, a rede social, porque ela, por enquanto, está disponível apenas para quem tem iPhone. Não é o meu caso, meu celular é Android. Então, nesse sentido, é muito mais interessante porque eu vou contar para vocês o que a documentação jurídica do aplicativo fala sobre essa rede social, sem com que eu tenha visualizado as telas, porque em qualquer análise de contrato, principalmente na internet, é sempre bom, além do instrumento, conhecer o produto ou o serviço na prática, que na internet é ter acesso às telas, ao conteúdo que é disponibilizado para o cliente, para o consumidor final. Então eu acessei esses documentos, botei no Google e não veio nenhuma observação de que havia cookies, né? Lembrando que essa é uma exigência da lei europeia e da lei brasileira. Nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, o estado da Califórnia tem uma legislação específica para os residentes do estado da Califórnia. Eu não estudei essa lei americana, mas para todos os efeitos parece que eu tive acesso às informações do aplicativo sem que eles tenham coletado qualquer informação minha. Logo no início do documento, ele menciona que existe, além dos termos de uso, uma política de privacidade, uma política de disputa por direitos autorais e a política da Apple. Isso é interessante porque, para analisar risco envolvido, risco jurídico envolvido, tem que considerar esses 4 documentos. E note que um dos documentos não é de autoria deles. Então, você pode estar perfeitamente de acordo com tudo que o aplicativo faz e, de repente, a Apple vir e criar uma outra regra. Isso pode acontecer, na verdade, com qualquer aplicativo. Mas esse cuidado de avisar, olha, eu respondo até aqui, mas eu também estou subordinado às políticas da Apple, isso é uma transparência que nem sempre se vê em termos de uso.
E é um fator positivo, porque lembra o usuário de que, além das regras do próprio aplicativo, existem as regras da Apple. E provavelmente, quando for permitido ter acesso por Android, vão ter as regras do Google. Quando você entende que nem o próprio aplicativo pode definir todas as regras que são aplicáveis ao próprio negócio, fica bem compreensível uma cláusula que eles colocam de que a qualquer momento, qualquer condição, qualquer regra que se tenha aceitado pode ser modificada. Não diz exatamente se é por eles ou se pela Apple, mas fala assim, olha, se você está usando, você está concordando com as regras em vigor, e essas regras em vigor podem mudar a qualquer momento. Aqui, para o direito brasileiro, essa cláusula é um pouco questionável, pelo menos nas mudanças que forem substanciais. É imprescindível que se avise com antecedência para dar tempo do usuário decidir se quer ou não quer aceitar as novas regras, não ser pego de surpresa, né? Porque é uma relação de consumo. E quanto aos dados pessoais que circulem por essa rede social, eu preciso saber se eles forem compartilhar com alguém, qual a justificativa para esse compartilhamento. Não basta eu simplesmente, pelo fato de estar usando, já estar concordando com isso. Nós vimos recentemente uma migração enorme de pessoas do WhatsApp para o Telegram e para outras redes de comunicação, porque o Facebook, que é o dono do WhatsApp, ele deixou claro na política de privacidade do WhatsApp que teria acesso a dados dos usuários, não ao teor da conversa, porque isso não interessa tão diretamente a eles, mas quem conversa com quem tem quais aplicativos e a geolocalização, tudo visando uma melhor qualidade dos anúncios, né? Porque se você já leu a política de privacidade tanto do Google quanto do Facebook, o WhatsApp ainda não tem publicidade, pode ser que venha a ter, mas o que eles falam? Olha, você vai receber X publicidades. Se você não compartilhar seus dados, você vai receber X publicidades aleatórias. Você compartilhando seus dados, essas quantidade X de publicidade vai ser de acordo com os teus dados, com aquilo que a gente percebe que está mais adequado para você. E aí você decide se quer compartilhar ou se não quer compartilhar. E a mudança do Facebook em relação ao WhatsApp foi exatamente nesse sentido. Ou você concorda, e se está usando é porque concorda, ou você não concorda, então cai fora, né? Não usa mais o serviço. Tem um vídeo falando sobre isso, vou colocar o card aqui para quem tiver interesse nesse assunto. Voltando para Clubhouse. Então, essa cláusula aqui, falando se usa é porque está concordando, para efeito surpresa, falta de informação de algumas atividades, isso pode ser um problema em relação à legislação brasileira. Um exemplo do que seria uma surpresa para o consumidor, para o cliente. De repente, passar a cobrar para poder utilizar a rede social. O que fala aqui nos termos de uso é de que o acesso à rede é gratuito, mas existem funcionalidades que poderão ser pagas.
né? Eles usam o termo em inglês que é features, que também se usa aqui no Brasil. Então, quais seriam essas funcionalidades? Não está claro. E aí é bem interessante observar, porque o modelo de negócios deles ainda não está definido. E olha quanto eles já arrecadaram, quantas pessoas já estão utilizando, mesmo sem um modelo de negócio definido. Então, isso vale muito a pena para você que às vezes tem uma ideia e não tira do papel porque está faltando um detalhe. Na prática, a gente faz do jeito que dá, claro que com responsabilidade, de uma maneira a ter o menor prejuízo possível, né? Correr menos risco. Então, você tem que desenhar as etapas. Na hora de fazer os instrumentos jurídicos, eles precisam ser amplos, como esse aqui que foi escrito. Então, você demonstra que você pensou em tudo, mas não está definido. Então, aqui eles falam que o acesso à rede é gratuito, mas eu posso te cobrar por alguma outra funcionalidade que venha a ser criada. E aí, esta nova funcionalidade, certamente a cobrança vai ser feita antes do seu uso. Se fosse um negócio fora da internet, esse termo de uso seria aquele contrato padrão que vai na frente, né, um modelo, e as páginas da internet, os modelos que são pagos, seriam os anexos ou adendos ao contrato, né, o contrato guarda-chuva, e depois vem os penduricalhos lá atrás. Na internet, o contrato guarda-chuva é o termo de uso e as páginas que vão aparecendo são os anexos. Você tem que acabar de alguma forma, sem ser no mundo digital, você tem que ter isso muito organizado antes de rodar, porque senão lá na frente você vai se perder. Esse é um cuidado que é preciso ter na hora de escrever. E da forma como está aqui, provavelmente eles têm esse cuidado. Eles inclusive mencionam que serviços e produtos de terceiro poderão ser ofertados dentro da rede social. Então eu fico imaginando, seria como de repente eles poderem cobrar para o equivalente às comunidades do Facebook. No Facebook você acessa, você tem a sua timeline, você participa de grupos, de páginas, e é como se eles estivessem se resguardando da possibilidade de cobrar para participar ou para manter uma página ou um grupo dentro da rede social. Por outro lado, também ele já está te avisando que vai ter publicidade ou um marketplace que vai vender produtos e serviços lá dentro, como também o Facebook passou a oferecer. Eu estou usando o Facebook porque eu acredito que seja a rede social que todo mundo conhece, que dá para dar uma noção do que essa nova rede social está fazendo. Em princípio, parece que ninguém vai ter uma timeline, vão ser só os grupos, os conjuntos de pessoas lá dentro, isso pelos relatos que eu ouço de quem já participa. E não tem vídeo, não tem foto, não tem texto, só tem áudio e sem gravação. Quer dizer, você entra, conversa, são salas ou ambientes para falar sobre um determinado assunto, você vai, conversa, sai, acabou. Quem estava lá ficou sabendo, quem não estava, não ficou. Se no futuro eles vão dar a opção de poder gravar desde que você pague, também não dá para saber. Tudo aqui é possível. E o contrato já permite tudo isso. Se eles vierem cobrar qualquer coisa no futuro, você não pode dizer que você não sabia. Você, no máximo, vai conseguir sair da rede. Mas não pode dizer, agora houve um desequilíbrio contratual. Não houve, desde o início foi previsto. Existe uma outra cláusula aqui que parece aquelas advertências na caixa de ovo de que
contém ovo, e eles explicam de que você só vai ter acesso à rede social se contratar outros serviços, que eles não têm nenhuma responsabilidade a respeito, como um provedor de internet. Você pode dizer, isso é óbvio. É óbvio para quem já conhece como funciona um aplicativo, uma rede social. Mas se você está permitindo que adolescentes de 13 anos contratem, você tem que falar o óbvio. E essa preocupação se deve ter, inclusive, com adultos em geral, né? Você nunca sabe qual é o nível de conhecimento do consumidor, e o princípio da informação, ele é presente em qualquer relação de consumo aqui no Brasil. Então, nunca é demais fazer esse tipo de alerta nos contratos.